dia a todos. Vamos dar continuidade então no capítulo 17 do livro Missionários da Luz, que é doutrinação. Nós vamos fazer hoje a última parte. Vamos recordar um pouquinho do capítulo anterior, quando tinha aquela sessão mediúnica, que a médium era a dona Otávia. Lembram-se? Nessa sessão é que o ex-padre Marinho foi conduzido. Alexandre presta o máximo concurso fraterno ao organismo de Otávia, pois Otávia se sente um pouco diferenciada daquela sessão onde foi recebido o espírito do Dionísio. Lembram-se que o Dionísio já era um espírito que já tinha uma diferenciação de nível de vibrações, né? E o Marinho já está num nível bem baixo de vibração. Então, ele necessita, a Otávia necessita muito de um auxílio para poder efetuar esse trabalho. E o que acontece com a parte espiritual, com os Alexandre e os auxiliares ali? Eles desprendem mais energia para Otávia ter condição de receber este espírito, né? Nesse caso, Otávia é desligada provisoriamente do veículo físico, do corpo físico, né? Pois ela se mantinha assim meia confusa, devido exatamente dos fluidos desequilibrados de Marinho. Mas, em compensação, a assistência que ela recebe é muito maior do plano espiritual. A assistência que ela tem aí nesse momento, em comparação ao outro caso, é exageradamente grande, porque existe a necessidade dessa assistência. Aí, um instrutor de nível tanto de condições elevadas, tanto quanto Alexandre, vem ajudar a médium. E Alexandre vai, de alguma forma, auxiliar a todos os outros, inclusive o coordenador dessa reunião, a pessoa que é o que comanda, o que direciona essa reunião espiritual. E nós vemos aí um caso muito interessante que eu achei, que nesse ponto a gente vê que não existe vaidade. O Alexandre já convida o outro para fazer um determinado serviço, aparentemente de grande importância, e ele vai cuidar de outras pessoas que são mais simples. Isso a gente fica assim, falando, pô, olha que coisa mais linda. Às vezes no nosso mundo, aqui na crosta, isso não acontece, porque nós vemos muito a vaidade imperando, né? Muitos dirigentes, muitos coordenadores não passam o serviço, não delegam para outros por vaidade, porque, não, esse não tem condição, esse não deve fazer isso, deixa que eu mesmo faço. E lá não, lá a gente via que existia assim, deixou de existir vaidade entre eles, já não existe mais isso, cada um auxilia o outro, e que é uma lição para nós aqui, né, que nós devemos aprender. Enquanto André fica observando essas coisas, que para ele sempre, ele trata isso como lições, né? Com aprendizado. Como nós aqui,
A gente lê o que André trouxe e aí você fica querendo analisar. Olha, o que ele quis nos dizer com isso? Eu, por exemplo, eu li essa lição diversas vezes, eu tive diversas ideias a respeito. Mas peraí, eu estou querendo saber mais que o André? Não, eu estou querendo entender mais o que ele falou daquele lado para me colocar no meu lado de cá. Quer dizer, quando eu falo assim, olha, isso aqui talvez seja uma lição para nós, eu estou dizendo que é uma lição para mim mesma, porque é uma forma que eu vejo que ele diz que lá acabou a vaidade, lá não tem isso, lá já superaram. O que quer dizer? Nós devemos fazer, Carmen deve fazer isso, não deve, olha, a vaidade já não está mais, não tem que estar presente, né? E assim, todas as lições. Então, mas André observa que os amigos ali estavam reunidos e captando energia das pessoas que estavam presentes. Olha outra lição. Nós aqui, quando nós temos um palestrante falando, quando nós temos alguém dando uma lição, quando nós vamos tomar um passe, quando os nossos pensamentos, o pensamento da plateia influencia demais sobre isso. Então eles estavam, André observa que eles estavam captando as boas energias que tinha, os bons pensamentos. Então tudo isso influenciava nas pessoas que estavam trabalhando ali. Assim ocorre com a gente. Se quem está fazendo um trabalho, se as pessoas que estão em volta estão realmente com pensamentos bons, que estão com pensamentos elevados, isso vai influenciar naquele trabalho. E tanto que André chega e fica meio assim, pensativo, e pergunta para um daqueles que estava recolhendo as boas energias, pergunta para ele, escuta, mas você, por que vocês estão fazendo isso? Então, ele explica exatamente assim, que representa vigoroso recurso plástico para os benfeitores espirituais, para que eles se façam visíveis aos irmãos perturbados. Veja bem, aquela energia que ele vai recolher faz bem para aqueles benfeitores. Indispensável ao reavivamento das emoções e da confiança nas almas infelizes, com energias de variadas expressões emitidas pelos homens encarnados, podem formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontram presos aos padrões vibratórios do homem comum. Quer dizer, então é aquilo que eu disse, a energia captada faz muito bem, auxilia aos trabalhadores. André compreende perfeitamente essa explicação e a partir daí dá mais atenção ao que está ocorrendo entre Marinho e não é coordenador, é o doutrinador, né? Que está ali com ele. E percebe que Marinho está desesperado e fala bobagem, Marinho só usa de expressões inadequadas, inclusive. Porque ele se acha dono da razão, ele é muito inteligente, ele é muito conhecedor do que ele acha que é importante. Então ele quer discutir, ele quer mostrar a superioridade dele. E o intelector, o doutrinador, ao contrário, ele todo manso, todo incumbido
de amor, de fé, de esperança e de responsabilidade naquele trabalho que ele está fazendo, de humildade. Ele demonstra que a superioridade do Evangelho vivido é muito mais importante do que aquela verniz que o Marinho tenta impor. A certa altura, André percebe que Alexandre chama alguém ali, um dos servidores, e começa a manipular fluidos que já foram recolhidos sobre a mãe de Marinho. E ele, André, fica querendo, curioso, como sempre, para saber o porquê. E Alexandre explica que seria para ela ter condições de se fazer presente, se fazer visível a Marinho. E, ao mesmo tempo, Alexandre já incumbiu outras pessoas de jogarem energia sobre Marinho para que ele tenha condições de subir um pouquinho mais a condição dele, para ele poder chegar a ver quem estava do lado. E nisso, o doutrinador chega e, com todo carinho, com todo amor, pergunta para Marinho: você está tão bravo, você está assim, mas você consegue ver quem está do seu lado? Quem é as pessoas que estão aqui? Marinho, já influenciado pelos bons fluidos, volta-se e vê a mãe e a reconhece. E aí grita: minha mãe, a senhora aqui. Um caso interessante que André nos conta é que o público, a plateia, as pessoas que faziam parte dali, ninguém vê, porque só estão vendo Otávia e sabem que Marinho está incorporado em Otávia. Mas aí não consegue ver o diálogo que existe entre Marinho e a mãe. A mãe, com todo amor, com todo carinho, diz ao filho: meu filho, rende-se ao amor de nosso Senhor. Olha, para com essas contendas. Sabe, como sempre, como uma mãe amorosa, chega e lamenta, pede, implora esse filho que pare, que acorde para a realidade. Uma frase muito bonita que eu achei foi quando ela diz para ele assim: filho, as ilusões terrenas cerrou-se com os nossos olhos físicos. Quer dizer, para de pensar como você era aqui na Terra. Veja o que aconteceu. Hoje a situação é outra. Tenha compaixão de ti mesmo. Acorde para a realidade. E não me faça mais sofrer, porque eu sofro com isso. Essa mãe faz mais ou menos a meia culpa, né? Eu fui culpada de muito que você... Tá, me perdoa. Inclusive ela pede perdão, porque eu te encaminhei para o lado errado. Agora eu estou aqui te implorando para que você tenha essa oportunidade de crescer, de sair desse limbo. Ele fica pensativo, mas aí ele fica preocupado. Mas se eu voltar para lá onde eu estava, os meus amiguinhos lá podem me fazer muito mal. Porque aonde eu estava todo mundo naquele nível ruim. Eles podem me atacar. Aí ele pede para a mãe: mãe, posso ir com a senhora? É quando ela vem e diz: não, agora não. Você, não adianta você apenas se arrepender do que fez.
Eu acho que aqui ela dá uma grande lição para nós. Nós escolhemos aqui na crosta os nossos amigos, nós escolhemos com quem nós queremos nos relacionar, nós escolhemos as nossas companhias, nós escolhemos o que fazer. Se nós escolhemos bons amigos, se nós escolhemos o caminho do bem, nós vamos ter bons amigos, nós vamos viver bem. Se nós encaminharmos para o lado do mal, nós vamos nos dar mal, de acordo com as nossas afinidades. Se nós temos afinidades com bons, nós vamos ser bons. Se nós temos afinidade com os maus, nós vamos ser maus. Do lado de lá é a mesma coisa. Não sei se vocês lembram, no começo do capítulo nós já dissemos isso. Lá não é diferente daqui. Nós vamos continuar com a mesma forma, né? Então, isso é da mesma forma. Então, vamos tentar viver na linha reta. Então a mãe amorosamente explica para ele que ele não está pronto para segui-la, mas que não é necessário só arrependimento, é necessário uma mudança, uma transformação. É o que nós dissemos aqui, a nossa transformação tem que ser desde aqui. Porque chegar lá e pensar, chegar lá e vou me transformar? Não, vamos nos transformar desde aqui, não é? E que ele está bem amparado, que ela acredita que Necésio, aquele amigo que já era padre, que foi lá e tirar, que vai auxiliá-lo. E que ele tem que voltar, e que ele tem que mudar, fazer as mudanças. E ele, finalmente, ele concorda com ela e diz que sim, que ele vai mudar, que ele promete uma transformação. Aí Marinho acompanha Necésio, que vai lhe dando todas as explicações de como se comportar e vai lhe auxiliar e diz que será sempre seu companheiro, será seu guia nessa mudança e que ele pode ir sem medo. Mas nisso ele já observa ali que existem uma série de outros espíritos que também vieram para serem atendidos ali. Inclusive tem um que André nos conta que era muito revoltado porque ele não aceitava que ele tinha desencarnado. Ele falou, não, eu não desencarnei isso não. Tanto que essa junção de fluidos que foram recolhidos faz com que o doutrinador auxilie esse espírito, que ele chega a ver os despojos dele. Aí ele se assusta, foi uma situação terrível para ele. Aí ele acorda que realmente ele está desencarnado. E Marinho vê isso. Para Marinho também foi uma grande lição. Então Marinho é levado para o lugar onde ele será conduzido na senda do bem, para que aprenda a se evoluir e com isso ele possa encontrar mais vezes a mãe. O serviço de mediunidade aí terminou, né? E para cada um tinha sido uma lição diferente. Eu acho que nesse capítulo para nós também foi uma lição, não é? Eu acho que tiveram alguns pontos que veio nos esclarecer para a gente aprender mais um pouquinho. E no final do capítulo nos diz que todos nós, ou melhor, qualquer um de nós, podemos receber as bênçãos dos céus, mas se trilharmos no caminho do bem. Mas uma coisa muito importante que eu achei que ele nos diz, que nós temos que aceitar, porque se nós não aceitarmos as bênçãos, se nós não aceitarmos trilhar no caminho do bem, nada será. Tudo depende de nós. O que nós fazemos da nossa vida é problema só nosso. E a escolha será sempre nossa. Depende só de nós. Marinho dependeu só dele
resolver se modificar. E assim termina o capítulo. Obrigada a todos.